Olá, aqui é a Marô do Conversa em Ação. Hoje a gente vai falar sobre a aula de ciências, como dar uma aula de ciências top, respondendo a pergunta da professora Roberta, que participou de uma das nossas aulas ao vivo e online, e pergunta como tornar as aulas de ciências top. E eu te convido a assistir o vídeo do professor Felipe Bandoni de Oliveira, educador nota 10, com o projeto Lua de São Jorge. Esse projeto, Lua de São Jorge, nasceu das demandas dos próprios alunos, dos saberes deles próprios. Assim, começou tudo eu escutando histórias dos alunos sobre a Lua, né? Então eu comecei a aula perguntando para os alunos: o que vocês sabem sobre a Lua? Que histórias vocês têm para me contar sobre a Lua? E se rolava de um lado para o outro 7 vezes. E aí, nisso, eles se transformavam e levantavam um lobisomem. O grande desafio é criar situações problema a partir dos conhecimentos que os alunos trazem, dessas histórias. Então, quando eu pensava sobre elas, vou dar um exemplo. Professor, e São Jorge, né? Eu ouvi dizer muito que São Jorge está na Lua. Eu simplesmente trago essa questão de volta para eles. Projeto uma imagem da Lua e pergunto: aonde está São Jorge aí? Aonde você está vendo? Aqui é a cabeça do cavalo, aqui uma orelha dele, aqui é outra orelha. Observa bem, Sempre tem lua cheia, na época do colégio, sempre lua cheia. Então, assim, dava aquela impressão que eles contavam uma história, que é o coelhinho da Páscoa, né? As orelhas, entendeu? Uhum. E aqui, mais ou menos, das mãos, ele está sentadinho. Se cada um está vendo uma coisa, talvez a coisa esteja no olho de quem vê e não na Lua em si, né? Eu pedi que eles escrevessem essas histórias, porque muitas vezes são histórias que são só passadas oralmente, de pai para filho, de avô para neto, de geração para geração, e nunca tinham sido escritas. O meu trabalho como professor de ciências é aproximar esse aluno que tem essa vivência de um conhecimento científico, né, academicamente mais aceito. Então, vamos pensar sobre esse problema como um cientista. Essa foi a primeira vez que se observou de fato um corpo que estava viajando bater num planeta. Então, essa foi uma grande evidência de que a mesma coisa deve ter acontecido com a Lua. Isso é uma coisa interessante, que algumas dessas crateras aqui têm centenas de quilômetros de comprimento. Se a gente pudesse tirar a poluição do céu, ele ficaria assim. Muito mais estrelas, né? Eu vi a Lua e eu imaginava que aquelas manchas fossem São Jorge, né, que tinha na Lua. E depois de ver de perto aqui pelo telescópio, aí eu fui confirmado, eu tirei a minha dúvida que não é São Jorge, é só as crateras mesmo. Dá pra ver que na parte escura da Lua, você tá vendo umas manchinhas claras, que parece que são aquelas montanhas, igual a gente discutiu na aula? Sim. Dá pra ver? Uma parte escura e a outra parte mais de cima clara. Então um aluno olhava pra Lua e falava assim: peraí, mas a Lua não tem luz, ela não emite luz, ela tá refletindo a luz do Sol, mas tá de noite, então aonde tá o Sol? E aí um aluno falava assim: não, o Sol tá ali, assim, virando a esquina, né, da Terra, ele tá além do horizonte. Isso pra mim é um sinal de que eles estão aprendendo e que tá mudando o ponto de vista, né? O cara tá percebendo que o universo é maior do que ele pensava. Eu acho que isso é muito interessante e emocionante, né? O projeto Lua de São Jorge começa com uma pergunta, né? A primeira coisa que o professor Felipe fala é perguntar para os alunos: o que vocês sabem sobre a Lua? Partir dos conhecimentos prévios, dos saberes que eles trazem. E aí eles começam a contar as histórias. A Lua tá o São Jorge é que está na Lua. E aí ele confronta as imagens da Lua com as crateras, e daí ele devolve com outra pergunta para os alunos e constrói uma situação-problema. Ele pergunta: aonde está São Jorge? Vocês conseguem me mostrar aqui nessa imagem da Lua onde está São Jorge? E aí então os alunos são convidados a refletir sobre as histórias, as vivências que eles traziam, que eles trazem da história de vida deles, e a escrever essas histórias, porque muitas são contos da tradição oral, elas não estão escritas, não estão registradas. Então tem todo um processo de escrita dessas histórias, dessas vivências com a Lua. E aí então o professor Felipe, ele fala: então a partir dessas vivências eu vou apresentar então o conhecimento científico. E aí a gente começa
a estabelecer um diálogo de saberes, as vivências que os alunos trazem e o conhecimento científico fazendo sentido naquele contexto. E aí eles começam a questionar, mas será que São Jorge está mesmo na Lua? Não está? Como é que eu posso entender esse conceito pelo ponto de vista científico? E aí ele começa, então vamos observar a Lua, né? Se o céu não tivesse luz aqui em São Paulo, se a gente conseguisse olhar para o céu, ver as estrelas, a Lua, como é que seria? E aí eles vão para fora da escola, né? Vão olhar para o céu. E aí eles começam e ele fala, né? Porque o olhar está no olho de quem vê, não está na coisa em si. Então ele começa a ensinar a olhar, a ensinar a pensar. Então, ao olhar para a Lua, e com a ajuda do professor junto ali, você está vendo ali aquela cratera, aquela mancha mais escura? Então, e aí, se a Lua está aqui, a Terra está onde? E aí ele vai questionando e vai ensinando esse pensamento científico, né? Mais uma visão para eles conseguirem pensar melhor e aprender melhor a realidade, por esse outro ponto de vista, mas nunca descartando o que os alunos já sabem, pelo contrário, trazendo como ponto de partida, e aí sim a gente ancora esse conhecimento novo, que daí vai fazer muito mais sentido, e eles vão poder se apropriar desse conhecimento. Então, ensinar ciências é também ensinar a olhar o mundo e ensinar a pensar de uma forma diferente. Um projeto maravilhoso. Esses aprendizados eu acho que a gente pode trazer para as nossas aulas de ciências, esse diálogo entre os vários saberes, sem descartar, mas agregando.